Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 6, a hora do seu juízo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos te adorando, te louvando e buscando a tua bênção neste momento ao abrirmos a tua palavra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente. Dá-nos compreensão da profecia e dá-nos o teu poder para proclamar esta profecia, para anunciar ao mundo que chegou a hora do juízo. Pai eterno, usa-nos como instrumentos teus. Unge-nos como instrumentos teus. Que o Espírito Santo fale através da nossa boca neste momento. Em nome de Jesus, amém. A hora do seu juízo. O verso áureo: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Romanos 13, verso 11 e verso 12. Há muitos anos, a revista National Geographic contou sobre um incêndio florestal no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Depois que o fogo cessou, guardas florestais subiram uma montanha para avaliar os danos. Um guarda encontrou um pássaro literalmente em cinzas, ao pé de uma árvore. Perplexo pela visão triste, empurrou o pássaro com um graveto e, para surpresa dele, 3 passarinhos pequenos correram de debaixo das asas da sua mamãe morta. A mãe, amorosa, profundamente consciente do desastre iminente, tinha levado seus filhotes para a base, para o pé daquela árvore e os havia reunido sob as suas asas, protegendo-os. Ela poderia ter voado com segurança e poderia ter se livrado daquele fogo, mas ela se recusou a abandonar os seus bebês. Que imagem, queridos! Que imagem do crente que está seguro nas mãos de Jesus Cristo. O fogo do juízo divino ardeu sobre ele, Jesus Cristo, ali no Calvário, e todos os que estão em Jesus estão seguros para sempre sob as suas asas. Na cruz, Cristo foi julgado como um pecador, condenado para que pudéssemos ser julgados como cidadãos justos do reino celestial. Ele, Jesus, foi julgado como um criminoso para que você e eu pudéssemos ser libertos do fogo destrutivo da perdição eterna. Tanto de modo figurado quanto literalmente, isto é uma verdade. Em Jesus Cristo, nós fomos libertos da morte eterna, porque ele morreu a morte eterna no nosso lugar. E nós recebemos a vida eterna de nosso Jesus, Salvador amado. Aleluia! Na parte de domingo, a purificação do santuário. O que significa a purificação do santuário? Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que o santuário da terra foi construído por ordem de Deus. Deus deu a ordem para Moisés em Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Aqui Deus diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Por ordem divina, Moisés construiu o tabernáculo terrestre, o santuário terrestre, composto de um pátio, onde tinha o altar de sacrifício e uma pia. E além do pátio, o compartimento, a primeira sala, era chamada de lugar santo, onde existia o candeeiro com 7 lâmpadas, ao lado esquerdo de quem entrava, e uma mesa com 12 pães, chamados pães da preposição, ao lado direito de quem entrava. E bem na frente de quem entrava, em frente do véu, existia o altar de incenso. E então o véu separava o lugar santo do santíssimo. O lugar santíssimo, o segundo compartimento, tinha ali a arca do concerto. A arca do concerto contendo os 10 mandamentos dentro dela. E 2 anjos de ouro, querubins,
que levantando as suas asas cobriam a arca do concerto. E o Shekinah, a glória de Deus, brilhava bem no meio dos dois querubins, em cima da arca do concerto, onde estava a santa lei de Deus. Ali aparecia a glória divina, Shekinah. Queridos, o santuário terrestre foi feito como cópia do verdadeiro e do original santuário que está no céu. Isto está muito claro em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Nós vamos ver então o verso 1 e o verso 2. Aqui Deus diz, Hebreus 8, 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Jesus é o ministro do verdadeiro santuário, do verdadeiro tabernáculo que Deus construiu, não o homem. Então este verdadeiro santuário que é no céu, está na Nova Jerusalém, existia uma cópia dele. A cópia do santuário do céu foi o santuário que Deus mandou Moisés construir no deserto. E queridos, esta cópia ilustra muito bem o plano da salvação, ilustra muito bem o ministério de Jesus Cristo. Neste santuário terrestre existiam 7 festas chamadas de festas sagradas. Eram festas proféticas. A primeira festa era da Páscoa, no dia 14 de Nisan. A segunda festa era dos pães asmos, do dia 15 de Nisan, durava 7 dias. E a terceira festa, a festa das primícias, no dia 16 de Nisan. E a quarta festa, a festa do Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias. E então vinha a festa das trombetas no primeiro dia do 7º mês. Por 10 dias a trombeta era tocada anunciando que o juízo estava chegando e que as pessoas deveriam confessar os seus pecados, se arrependerem, porque o juízo estava chegando. Por 10 dias as trombetas tocavam, desde o dia 1º do 7º mês até o dia 10 do 7º mês. E então no dia 10 do 7º mês era a festa da expiação, o dia da purificação do santuário. O dia da expiação, dia 10 do 7º mês, era conhecido como a purificação do santuário. Quando o santuário terrestre seria purificado de todos os pecados confessados durante o ano, lá no pátio, e que foram transportados para dentro do santuário através do sacerdote que queimava o incenso sobre o altar de incenso. E aquela fumaça do incenso subia por cima do véu e entrava no lugar santíssimo. E então os pecados eram simbolicamente transportados para dentro do santíssimo durante o ano todo. Mas, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santíssimo do santuário terrestre, com sangue de um bode que representava Jesus Cristo. E com o sangue deste bode que representava Jesus, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e fazia a purificação do santuário, limpando o santuário de todos os pecados confessados e acumulados no santuário durante o ano todo. Por isso esse dia era chamado como um dia de juízo, porque era a última oportunidade para o povo de Deus confessar os seus pecados. Por isso, por 10 dias as trombetas tocavam, anunciando a chegada do juízo, para que ninguém chegasse no dia 10, no dia da purificação do santuário, sem confessar os seus pecados. Era o dia do juízo para Israel. Queridos, esta festa é um símbolo da festa sagrada da expiação no santuário celestial. No santuário celestial existem as mesmas festas sagradas que existiam no santuário da terra. Por isso Jesus morreu no dia da Páscoa. Por isso Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, a Santa Ceia, como é um memorial da festa dos pães asmos, quando nós comemos do pão e bebemos do suco da vida, que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus foi exatamente no dia da festa das primícias, dia 16 de Nisan. E o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos foi exatamente no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, Jesus foi entronizado no céu, no santuário celestial,
e então recebeu todo o poder e toda a autoridade e enviou o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi uma prova de que Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial como nosso sacerdote e advogado. E queridos, e a festa das trombetas, 10 dias, a trombeta tocando, preparando as pessoas para o dia do juízo, esta festa profética se cumpriu na pregação do movimento milerita. O movimento milerita, por 10 anos, pregou a mensagem até 1844, anunciando a vinda de Jesus. Mas não era a segunda vinda de Jesus. Era, na realidade, o início da purificação do santuário celestial, que foi proclamada por 10 anos, e em 1844 começou a purificação do santuário celestial. Queridos, é o juízo no santuário celestial. É isso que significa o termo, a expressão purificação do santuário. No santuário celestial existe um juízo, assim como no santuário da terra. E o juízo do santuário celestial foi proclamado na terra. O anjo anuncia em alta voz, em Apocalipse capítulo 14 e o verso 7, é chegada a hora do seu juízo. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse, eles anunciam o juízo celestial. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel capítulo 8 e o verso 14. Aqui nós temos a maior profecia de tempo profético, 2.300 anos. A profecia de Daniel 8,14 diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Todos os judeus entendiam claramente o significado da purificação do santuário terrestre, entendendo que era o dia do juízo para eles. Isto representa o juízo celestial no santuário celestial. Acontecia no dia da expiação, que era o dia do juízo, dia 10 do 7º mês. Embora Daniel entendesse o conceito da purificação do santuário e o conceito do juízo, ele ficou confuso sobre este período de tempo chamado de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Por isso, queridos, nós precisamos entender aquilo que Daniel não entendeu. Especificamente esta parte da profecia que fala dos 2.300 dias. Abra sua Bíblia então em Daniel capítulo 8 e vamos ver esta porção da profecia que Daniel não entendeu. Daniel capítulo 8, vamos ver o verso 26 e 27. Leia comigo, verso 26. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, ou seja, fecha a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E o verso 27, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Aqui no capítulo 8 de Daniel existem duas palavras hebraicas para visão. A visão, inicialmente no capítulo 8, verso 2, veja aí, capítulo 8, verso 2. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Susã, província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Inicialmente, a visão do capítulo 8, ela é descrita pela palavra hebraica razon. H-A-Z-O-N, razon. Esta parte inicial da profecia, Deus explicou para Daniel. Ele entendeu esta parte da profecia. A parte da profecia que ele não entendeu é aquela que fala das 2.300 tardes e manhãs. E esta visão que ele não entendeu dos 2.300 dias, a palavra hebraica não é razão, é a palavra maré. O profeta Daniel não usou a palavra razão, mas usou a palavra maré. E a visão da tarde e da manhã, verso 26, que foi dita é verdadeira, tu, porém,
cerra, fecha esta visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Aqui a palavra para a visão é maré. Maré, portanto, define a parte da profecia que Daniel não entendeu. Por isso, queridos, é bom nós sabermos que a visão do capítulo 8, a parte inicial foi compreendida por Daniel, porém não a parte da visão dos 2300 anos. Agora abra a sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 9, o verso 21 e 22. Quando o anjo Gabriel veio até Daniel, no capítulo 9 é a oração de Daniel pedindo a Deus esclarecimento, para entender o que ele não tinha entendido. E o anjo Gabriel recebeu a ordem no céu para vir até Daniel e explicar para ele a visão. Aqui diz em Daniel capítulo 9, verso 21 e 22. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, aqui Daniel usou a palavra razão, falando da visão no princípio. Ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Neste verso 23, quando o anjo Gabriel fala entende a visão, a palavra não é razão. Porque razão é a parte da profecia que Daniel entendeu. E ele veio explicar aquela parte que Daniel não tinha entendido. E o anjo usa a palavra maré. Entende a visão, maré. Especificamente a parte dos 2300 anos. Portanto, meus queridos, no fim do capítulo 8, Daniel, o profeta, desfaleceu. E ele disse: fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel 8, 27. Em Daniel 8, verso 19 a 22, o anjo explicou a parte inicial da visão. Leia comigo. Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. O anjo Gabriel explicou para Daniel a visão do carneiro, a visão do bode. Aqui agora o verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta pequena que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Aqui o anjo explicou que o carneiro representava o império da Medo-Pérsia, e o bode, com um chifre grande, esse representava a Grécia, e o chifre representava o primeiro rei da Grécia, Alexandre o Grande. E o fato de ter sido quebrado aquele chifre, nascendo então 4 chifres daquele lugar, representam então os 4 generais de Alexandre, que quando Alexandre morreu, dividiram o império da Grécia em 4 seções, em 4 partes. Então, queridos, esta parte inicial da visão, razão, esta é a palavra hebraica para a parte inicial da visão, razão, Daniel entendeu. Mas a parte da visão dos 2300 dias, a palavra usada é maré, Daniel não entendeu. E é exatamente esta parte da profecia que o anjo Gabriel, no capítulo 9, veio explicar para Daniel. O capítulo 9 de Daniel registra o anjo Gabriel indo explicar para Daniel os 2300 dias. Ele disse no verso 22, Daniel 9, 22, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Gabriel surpreendeu Daniel ao revelar uma resposta muito mais ampla à sua oração do que ele jamais havia imaginado. O anjo conduziu o profeta pelo fluxo do tempo e revelou a verdade sobre o Messias vindouro, apontando as datas exatas do início do ministério do Messias e a sua morte cruel, eventos que estavam diretamente ligados à purificação do santuário mencionada em Daniel capítulo 8. Em outras palavras, a morte de Jesus na cruz e o juízo celestial estão inseparavelmente ligados um ao outro. Queridos, Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu. Foi entronizado no céu. E
no final dos 2300 anos, ele iniciou seu trabalho como juiz do santuário celestial. É esta grande verdade que a profecia de Daniel 8 está nos ensinando. Louvado seja Deus pelo leão da tribo de Judá, o juiz Jesus Cristo, aquele que morreu, que venceu, e por isso ele recebeu poder e autoridade para abrir o livro selado com 7 selos, Apocalipse 5 e o verso 5. Aleluia! Na parte de segunda-feira, os 2300 dias e o tempo do fim. 2300 dias. Vocês sabem que não são todos que interpretam os 2300 dias como sendo 2300 anos. Somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia compreende esta profecia como sendo tempo profético de 2300 anos. Outros teólogos e outras igrejas interpretam as 2300 tardes e manhãs como sendo 2300 sacrifícios. Eles dizem que existiam 2 sacrifícios por dia, o da manhã e o da tarde. Então, 2300 tardes e manhãs, eles dizem que são 2300 sacrifícios. Mas, queridos, os sacrifícios relatados na Bíblia, eles eram definidos como sendo o sacrifício da manhã e da tarde. Sacrifício da manhã e da tarde. A expressão tarde e manhã não é a mesma expressão de manhã e tarde. Manhã e tarde era a expressão usada para os sacrifícios feitos no santuário da terra. O da manhã às 9 da manhã e o da tarde às 3 horas da tarde. Porém, queridos, a expressão tarde e manhã, biblicamente, não se refere a sacrifícios, mas se refere ao dia literal, ao dia que está aqui em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos aqui no verso 5. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E nós vemos também no verso 8. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E nós vemos também no verso 13. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E vemos também no verso 19. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E vemos também no verso 23. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Portanto, na semana da criação, em Gênesis capítulo 1, prova de que a expressão bíblica tarde e manhã se refere a um dia. Nós não poderemos confundir as pessoas dizendo, não, tanto faz manhã e tarde e manhã, tanto faz. Não. Na Bíblia, manhã e tarde diz respeito a sacrifícios. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Mas a expressão bíblica tarde e manhã não tem nada a ver com sacrifícios. Ela surgiu na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, antes do pecado de Adão e Eva. Não tinha nada a ver com sacrifício. Queridos, quando a Bíblia diz e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia, foi a tarde e a manhã, o segundo dia, está dizendo que tarde e manhã se refere a um dia. Por isso, 2300 tardes e manhãs são 2300 dias. Aqueles que não aceitam a interpretação bíblica, aqueles que não deixam que a Bíblia interprete a Bíblia e que interpretam de forma errônea os 2300 dias, dizendo que são 2300 sacrifícios, eles reduzem os 2300 dias em 1150 dias. Porque eles dizem que são 2 sacrifícios por dia, então 2300 sacrifícios se referem somente a 1150 dias, um pouco mais de 3 anos. Eles reduzem a grande profecia de 2300 anos em apenas 3 anos. Mas, queridos, a Bíblia prova, Deus mostrou com evidência irrefutável de que esta profecia de 2300 dias de Daniel 8,14 não é uma profecia de pouco mais de 3 anos. É uma longa profecia que duraria até o tempo do fim. Os que defendem que os 2300 dias são 2300 sacrifícios, reduzindo-os então a 1150 dias, um pouco mais de 3 anos, aplicam a profecia a Antíoco Epifânio, quando Antíoco Epifânio profanou o santuário lá em Jerusalém.
Mas, queridos, isso não é uma profecia de longo período de tempo, conforme o próprio Deus falou. O que Daniel não entendeu foi a profecia para o tempo do fim. Por isso, queridos, é importante nós voltarmos a ler aqui Daniel capítulo 8. Volte a ler comigo agora Daniel capítulo 8 e o verso 26 e 27. Você pode me acompanhar esta leitura? Aqui diz o verso 26, e a visão da tarde e da manhã, que foi dita é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Queridos, assim como os adventistas da promessa aplicam para Antíoco Epifânio esta profecia, reduzindo-a a 3 anos somente, não seria uma profecia para dias muito distantes? Aqui está dizendo claramente que esta profecia é de tempo profético. É um dia valendo um ano. Porque em profecia, conforme Números capítulo 14, verso 34, um dia vale um ano. É uma profecia para 2.300 anos. E não somente 3 anos. Não se cumpriu com Antíoco Epifânio. Aqui está falando do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Purificação do santuário celestial é uma festa sagrada do santuário celestial, tipificada, simbolizada no santuário terrestre pelo dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês. Isto se cumpre no ministério de Jesus no santuário celestial. E, queridos, quando é que Jesus começaria o seu ministério de juiz no santuário celestial? No final dos 2.300 anos. Esta é a profecia que Deus deu para Daniel. Satanás, com certeza, não quer que você entenda esta profecia, porque ela diz respeito ao ministério de Jesus Cristo no santuário do céu. Jesus trabalhou no santuário celestial por mais de 1.800 anos como sacerdote, como advogado e mediador nosso. Mas chegaria um momento em que Jesus Cristo também entraria na presença do Pai para receber o livro do juízo e abrir o livro do juízo e processar o juízo celestial. Queridos, esse juízo celestial foi proclamado na profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O juízo celestial é o centro da mensagem de Daniel, assim também como é o centro da mensagem do Apocalipse. E nós precisamos entender o ministério sacerdotal de Jesus Cristo em suas duas fases, como advogado e mediador nosso e também como nosso juiz. Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 5, verso 22, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Jesus é o seu e é o meu juiz. Ele morreu por nós na cruz e ele vai nos julgar. Bendito seja Deus pelo juiz amável, benigno, bondoso, Salvador nosso, Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de terça-feira, instrução do anjo a Daniel. O anjo Gabriel veio por ordem de Deus, diretamente a Daniel. Daniel estava orando. Daniel capítulo 9, abra sua Bíblia. Daniel capítulo 9 é a oração de Daniel para poder entender a profecia que ele não tinha entendido do capítulo 8. Portanto, queridos, em Daniel capítulo 9, verso 23, diz claramente o anjo para Daniel assim. Leia comigo. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. A palavra hebraica aqui é maré. Entende aquela visão que você não entendeu. O anjo instruiu a Daniel, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Que mensagem? E que visão? Obviamente a visão que Daniel não tinha entendido no capítulo 8. Agora leia comigo Daniel capítulo 9 e os versos 24 em diante. Daniel 9, versos 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo.
Deus é didático, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus pegou esta profecia de 2.300 anos e dividiu-a em duas partes para se tornar mais compreensiva, mais fácil de se entender. Deus disse para Daniel: olha, Daniel, esta profecia grande de 2.300 anos, eu vou separar dos 2.300 anos, eu vou separar 490 anos para o teu povo, Daniel. 70 semanas de 7 dias são 490 dias. Conforme dizem Números 14, verso 34, um dia vale um ano. Portanto, são 490 anos. 490 anos é a parte inicial da visão, grande visão, de 2.300 anos. Por isso, o anjo começa explicando para Daniel no verso 24, 70 semanas, ou seja, 490 anos, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Quando é que Jesus Cristo ungiria o santo dos santos no santuário celestial? No final da profecia de 70 semanas. Estas 70 semanas nos conduzem até o Messias, o nascimento do Messias, o batismo do Messias, a morte do Messias e então a ascensão de Jesus para o céu, quando ele seria então entronizado no santuário do céu, ungindo o santo dos santos, ungindo o santuário celestial. Queridos, esta é uma profecia muito importante para revelar sobre o nascimento de Jesus na terra, o batismo de Jesus, a morte de Jesus, a ascensão de Jesus e entronização de Jesus no santuário do céu. Por isso diz aqui o finalzinho do verso 24, e para ungir o santo dos santos. E agora o verso 25, sabe e entende. Agora Deus dá o ponto de partida para as 70 semanas, para os 490 anos, que constitui a parte inicial dos 2.300 anos. Veja o ponto de partida da profecia, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas são 69 semanas. 483 anos. Quando é que começaria esta profecia de 70 semanas? Com a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Quando Daniel fez a oração do capítulo 9, pedindo explicação para Deus, para entender a visão, Jerusalém estava destruída. O povo de Deus ainda estava cativo em Babilônia. Portanto, meus queridos, Daniel entendeu que esta profecia iria ter o seu início com o decreto para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando você vai para Esdras, capítulo 6, abra sua Bíblia agora em Esdras, capítulo 6, aqui você vai encontrar 3 decretos para restaurar e reedificar Jerusalém. Esdras, capítulo 6, e o verso 14, você encontra os 3 decretos. Vamos ler juntos, verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro, o primeiro rei que fez o primeiro decreto, e de Dario, o segundo rei persa, que fez o segundo decreto, e de Artaxerxes, rei da Pérsia, o terceiro rei. Portanto, nós temos aqui o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Primeiro foi o de Ciro, em 537 a.C. O segundo decreto foi de Dario, no ano 519 a.C. E o terceiro decreto, e o último, foi então em 457, feito por Artaxerxes. Queridos, nós precisamos saber qual destes 3 decretos é realmente o ponto de partida
para a profecia das 70 semanas, dos 490 anos. É fácil nós sabermos qual é o decreto que dá o ponto de partida, a data inicial para o início da profecia. Por que é fácil? É simples, meus queridos. Quando a profecia, lá em Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, diz que as 70 semanas durariam até o Messias é Jesus. Então, a data inicial para começo da profecia das 70 semanas, dos 490 anos, tinha que ser uma data que levasse até o Messias. Se nós pegarmos o decreto de Ciro em 537 e nós diminuirmos dali 490 anos, nós vamos chegar no ano 47 a.C. Ou seja, se pegar o decreto de Ciro, nós não vamos chegar até o Messias, porque os 490 anos, se começassem em 537 com o decreto de Ciro, iriam acabar em 47 a.C. E não pode ser antes de Cristo. Tem que alcançar o Cristo, tem que alcançar o Messias. Se pegar o segundo decreto, que é de Dario, que foi feito no ano 519, e você diminui então 490, você chega então ao ano 29 a.C., também não dá certo. Porque tem que ser uma data que nos leve, os 490 anos, nos conduz até o Messias. Então, se você pegar o decreto de Artaxerxes, que foi feito no ano 457 a.C., e você diminui 490, então você chega até o ano 27 a 34 depois de Cristo. Queridos, unicamente o decreto de Artaxerxes, que foi aprovado no ano 457, é que nos leva até o Messias, até o batismo do Messias no ano 27, até a morte do Messias no ano 31, até o final dos 490 anos, que foi no ano 34. Unicamente o decreto de Artaxerxes. Portanto, 457 é a data inicial da profecia dos 490 anos. Esta é uma profecia verdadeira. A Bíblia explica a Bíblia e mostra com clareza a data em que o Messias viria ao mundo, a data, o ano certo em que ele seria batizado, que seria ungido, e o ano em que o Messias morreria na cruz para perdão e salvação nossa. Aleluia! Porque Deus revelou aos profetas aquilo que iria acontecer, e estas profecias fortalecem a minha fé, fortalecem a sua fé, porque Deus não faz nada escondido, mas antes revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bendito seja Deus. Na parte de quarta-feira, o Messias morto. Deus declarou que o seu filho nasceria neste mundo para morrer. Por isso, Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos. Existia um tempo certo para nascer Jesus Cristo na terra. 4.000 anos se passaram desde o pecado de Adão e Eva. E agora veio o momento em que o Messias deveria nascer. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nasceu e viveu 33 anos na terra. Ele foi batizado quando ele tinha 30 anos. Foi no ano 27 que ele foi batizado. O Messias morreria na metade da última semana profética. Eram 70 semanas a profecia. 69 semanas, ou seja, 483 anos, nos levam desde a ordem para restaurar Jerusalém, em 457, até o batismo do Messias. Os 483 anos, 69 semanas, nos levam até o ano do batismo do Messias, no ano 27. Ficaria sobrando então a última semana, a 70ª semana. A última semana de 7 anos foi então do ano 27 depois de Cristo, o ano do batismo de Jesus, até o ano 34, quando Estevão morreu e quando Saulo foi convertido como apóstolo dos gentios.
Queridos, esta última semana, do ano 27 ao ano 34, nesta última semana, a profecia diz que o Messias morreria, na metade da última semana. Se você pega a última semana do ano 27 ao ano 34, e a Bíblia diz que na metade desta última semana profética o Messias morreria, então ele morreria no ano 31. Foi exatamente assim que aconteceu. Jesus morreu no ano 31. Queridos, que grandes verdades são reveladas aqui em Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel capítulo 9, verso 26. Leia comigo. Verso 26. E depois das 62 semanas, ou seja, passaram-se 69 semanas, 7 mais 62, passaram-se 69 semanas, 483 anos. E o que aconteceria depois? Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, o Messias seria morto na última semana, na 70ª semana. Aqui diz, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E o verso 27. Ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana. Qual semana? A última semana, a 70ª. Ele, Cristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, os últimos 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Se a última semana foi do ano 27 ao ano 34, a metade desta semana profética cai no ano 31, quando o Messias morreu na cruz. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Jesus morreu na cruz, cessou o serviço, os sacrifícios no santuário da terra. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo do santíssimo se rasgou de alto a baixo, mostrando que aquilo ali não mais valia. Jesus morreu não como cordeiro do santuário da terra. No santuário da terra morriam animais, mas Jesus Cristo é o cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Ele morreu como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro provido por Deus para o santuário celestial. O altar de sacrifício do santuário celestial foi um monte do Calvário. E o cordeiro que foi morto ali foi o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo, ele iniciou os trabalhos do santuário celestial com a sua morte na cruz. Foi ali que iniciou a primeira festa do santuário celestial, foi a festa da Páscoa, que é a morte de Jesus na cruz. Essas previsões se cumpriram exatamente em todos os detalhes. Exatamente na Páscoa, quando o sumo sacerdote oferecia o cordeiro pascal, ali naquela data, Jesus Cristo foi sacrificado por você e por mim. Por isso Paulo diz, Jesus Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificada por nós. É o sangue do cordeiro pascal, Jesus, que purifica a mim e a você dos nossos pecados. O Messias morto, bendito seja Deus, não está morto. Ele reviveu, ele subiu ao céu, e ele intercede por você, e ele também é o nosso juiz. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o ano 1844. Queridos, o ano 1844 não é qualquer data, não é qualquer ano. É um ano que está exatamente no calendário profético de Deus. Satanás compreende as profecias. Satanás não obedece a Deus, mas ele compreende as profecias. Ele sabia que no ano de 1844, Jesus Cristo entraria na presença do Pai, no Santíssimo, para receber o livro sagrado, o livro selado com 7 selos, para iniciar o processamento do juízo celestial. Por isso, em 1844, aqui no planeta Terra, Satanás criou uma grande confusão. Ele queria impedir as pessoas, confundir as pessoas para que elas não entendessem o verdadeiro significado do ano 1844 na profecia de Deus. O que aconteceu em 1844?
O que é que Satanás fez surgir na Terra em 1844? Foi o nascimento de Friedrich Nietzsche, aquele revoltado contra Deus, aquele que proclamou no mundo a morte de Deus, ódio a Deus. Ele nasceu em 1844. O que mais aconteceu em 1844? Karl Marx escreveu o seu primeiro esboço sobre o seu manifesto comunista, foi em 1844. E o que mais aconteceu em 1844? Charles Darwin escreveu os seus ensaios evolucionistas em 1844. Publicou seu livro em 1859, mas o ensaio evolucionista de Darwin, ele foi escrito em 1844. E o que mais aconteceu em 1844? Morreu o profeta da Igreja dos Mormons, o profeta deles, chamado Joseph Smith. Ele morreu em 1844. E logo depois, em 1848, surgiu o espiritismo moderno, com as experiências místicas, espiritualistas das irmãs Fox, lá no estado de Nova York. Foi em 1848 que surgiu o espiritualismo moderno. Queridos, Satanás tentou confundir a mente do povo, porque ele sabia que em 1844 nascia um movimento profético mundial. Começava o juízo do santuário celestial. Por isso ele fez esta confusão em torno do ano 1844. Mas Deus fala de forma clara e convincente através da profecia, mostrando que esta data é legítima, é verdadeira, é confiável. Iniciou o juízo celestial. É o fim dos 2.300 anos, até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Começou a purificação do santuário celestial em 1844, o juízo celestial. Os primeiros 490 anos da profecia, de 2.300 anos, os primeiros 490 anos foram designados especialmente para a nação judaica da antiguidade e para a vinda do Messias. A última parte dos 2.300 anos tem a ver com o povo de Deus, incluindo tanto judeus como gentios. Os primeiros 490 anos se aplicam ao primeiro advento do Messias e terminaram no ano 34, de 457 a.C., terminando então no ano 34 depois de Cristo. No ano 34 morreu Estevão, o primeiro mártir cristão, e foi o ano da conversão de Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. De 34 para frente, o evangelho deixou de ser pregado somente para judeus e passou a ser pregado para os gentios, para as nações, para o mundo todo. Ao subtrairmos, ao diminuirmos 490 anos dos 2.300 anos, restam 1.810 anos. Portanto, queridos, se os 490 anos terminam em 34 depois de Cristo, o restante são 1.810 anos. E você soma então 34 mais 1.810. E você chega à data de 1844, a data profética para o início do juízo celestial. Quando Jesus Cristo entra no Santíssimo, Apocalipse capítulo 5, verso 7. Leia comigo. Apocalipse 5, verso 7. E ele veio, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, e ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Isto foi em 1844. E houve uma explosão de alegria quando ele pegou o livro e ele começou o processamento do juízo, abrindo selo após selo no capítulo 6. Selo após selo foi sendo aberto, incluindo o capítulo 7 e incluindo o capítulo 8. O capítulo 4, 5, 6, 7 e 8 são os capítulos usados por Deus no Apocalipse para explicar o processamento do juízo. O juízo proclamado em Daniel 8,14 não é explicado em Daniel 8,14, nem em Daniel capítulo 9. Só anuncia que é o juízo, a purificação do santuário. Mas onde é que Deus então explica detalhadamente o processamento do juízo celestial? Lá em Apocalipse. Capítulo 4 é a sala do juízo.
capítulo 5 é o livro do juízo. Apocalipse 6 é o início, é o processamento do juízo, incluindo os 4 grupos de pessoas julgadas no juízo celestial, 4 grupos representados pelos 4 cavalos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. 4 grupos, todos eles são julgados no juízo celestial. E o 5º selo, o juízo dos mártires. E o 6º selo, o juízo dos vivos. E o 7º selo é o fim do juízo. É o fim do juízo no 7º selo, capítulo 8, verso 1 até o verso 5. E depois desta última grande intercessão, na abertura do 7º selo, Jesus faz uma grande e última intercessão para a conversão da grande multidão da hora undécima. E então Jesus lança fora o incensário e não mais faz intercessão por ninguém. Fecha a porta da graça. É o fim do juízo, capítulo 8, verso 1 até o verso 5. O 7º selo, meu querido irmão, do capítulo 8, verso 1 ao verso 5, está falando do fechamento da porta da graça. O processamento do juízo está explicado na Bíblia através dos 7 selos. Deus usou todos estes detalhes dos 7 selos. Deus usou todo este cenário da sala do juízo de Apocalipse 4. Deus mostra, através de todas estas profecias contidas em Apocalipse capítulo 4, 5, 6, 7 e 8, os detalhes do juízo celestial. Aquilo que aconteceria na era do juízo, na era de Laodiceia, na era do povo do juízo. Por isso, meu querido irmão, Deus chama a última igreja de Laodiceia, que quer dizer povo do juízo, era do juízo. Deus dá a entender a você e a mim que somos o povo do juízo. Deus nos dá a entender claramente através dos 7 selos. Através de todos esses capítulos inteiros do Apocalipse, nos dá a entender o juízo celestial, onde nomes são mantidos no livro da vida e outros nomes são riscados do livro da vida. E mostra exatamente o momento em que Jesus Cristo dirá: está feito, chega. O imundo continue sendo imundo e o santo continue a se santificar. Jesus Cristo é o juiz do santuário celestial. Ele é o Salvador amado. Ele é quem ama você. Você não precisa ter medo do juízo, porque Deus estabeleceu o juízo celestial a favor dos santos do Altíssimo. E Deus vai dar o reino e o poder e o domínio a Jesus Cristo. E todos nós vamos herdar o reino juntamente com Jesus Cristo. Aleluia! Alegre-se com estas boas novas do juízo celestial, esta boa notícia do juízo celestial. Alegre-se em Jesus Cristo, regozije-se nele e pregue esta mensagem. Prepare a sua família, prepare um povo para a breve volta de Jesus Cristo. Eu deixo com você, meu querido irmão, esta mensagem de encorajamento, de esperança, de regozijo. Eu deixo com vocês a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.